Olá, tudo bem? Sou Éder Araújo. Hoje eu vou ensinar para você, apesar de não serem as únicas, as técnicas principais que eu utilizo tanto comigo mesmo, como no meu trabalho como terapeuta físico e emocional. Eu organizei essas técnicas em um formato diferenciado, onde eu chamo de SMC, Sistema de Melhoria Constante. Como não fui eu quem criou as técnicas, eu vou deixar logo abaixo do vídeo um link onde você pode clicar e acessar o meu blog, onde vai ter a explicação de cada técnica e os créditos para os criadores de cada uma delas. Em breve eu vou criar um vídeo com a origem de todo o processo que eu utilizo, o SMC, e também vou colocar lá os seus devidos créditos. Vou explicar resumidamente a técnica que nós vamos utilizar agora, vou explicar os pontos e depois, no final, a gente vai praticar utilizando todo o processo que foi ensinado. O processo que você vai aprender tem como origem a acupuntura, ou os pontos de acupuntura. Na acupuntura são estimulados pontos que ativam o nosso sistema de correção, que busca equilibrar o corpo energeticamente, proporcionando equilíbrio e saúde física. Só que na acupuntura esses estímulos são feitos através de agulhas. E no processo que nós vamos utilizar, que é um deles é o EFT, esses estímulos são feitos através de toques, que ativa também o nosso sistema de correção e busca equilibrar o corpo naturalmente. Vamos estimular alguns pontos e dar alguns comandos verbais para que o nosso sistema de correção possa corrigir algo que esteja nos incomodando. Primeiro passo é acalmar a mente, se conectar com você mesmo. Eu vou dar uma breve sessão de relaxamento mental, de respiração, onde a gente possa nos conectar com a gente mesmo. Segundo passo é você focar no que você deseja trabalhar. O que está me incomodando nesse exato momento? Pode ser uma sensação, um mal-estar, um enjoo, um frio, um calor. Pode ser um sentimento, raiva, medo, culpa. Pode ser uma agitação mental. Você vai definir ali, com essa pergunta, o que está me incomodando nesse momento? O que eu desejo me trabalhar? Terceiro passo, o que surge dessa questão que você deseja trabalhar? Quando eu penso nessa questão, o que me vem à mente? O que surge em mim? Um sentimento, uma lembrança, uma sensação, uma voz, um cheiro? Quarto passo, qual que é o grau desse sentimento ou dessa sensação? Você vai avaliar ali como se houvesse um termômetro imaginário, onde 0 é nada, você não sente nada, e 10 é o máximo. De 0 a 10, qual que é o grau desse sentimento ou sensação que eu sinto? O quinto passo, você vai começar a estimular os pontos. O primeiro desses pontos é o ponto do karatê, que fica bem na mão, aqui no meio da palma da mão, não na palma da mão, no meio desse cantinho aqui da mão. Você vai estimular com leves toques. Enquanto você estimula com leves toques, você vai dizer uma frase de aceitação. A frase é a seguinte: apesar de sentir, vamos usar o exemplo da ansiedade. Apesar de sentir essa ansiedade, eu me amo, eu me aceito do jeito que sou. Aceito os meus sentimentos e minhas emoções. Ansiedade. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu sou grato. Você vai repetir essa frase no mínimo 3 vezes. Esse ponto ele é responsável por liberar a resistência que a mente gera, ou a proteção que a mente gera, para que a gente não acesse as memórias, para que não haja sofrimento em vão. Então é como se a gente estivesse dizendo para o nosso inconsciente: pode permitir o acesso às informações, às memórias, que nós vamos trabalhar, nós vamos limpar essa questão. Então é como se estivesse abrindo o sistema para que possamos trabalhar. Sexto passo, nós vamos estimular agora os 9 pontos de EFT e indicar para o nosso sistema de correção o que nós desejamos trabalhar. No caso do exemplo, vamos dizer que é a ansiedade.
Então a gente vai estimular, primeiramente, o ponto do topo da cabeça. E enquanto estimula, a gente vai dizer o que nós desejamos que o sistema de correção corrija. No caso, a ansiedade. A gente vai dizer o seguinte: essa ansiedade. Aí muda o ponto, é um ponto no começo da sobrancelha. Tanto faz um como o outro. Eu já estimulo logo os dois. Essa ansiedade. No canto do olho, essa ansiedade. Lembrando sempre de respirar. Essa ansiedade. Essa ansiedade. Essa ansiedade. Essa ansiedade. Esse ponto aqui, ele fica um pouco abaixo do osso da clavícula. Mais ou menos essa distância. Se você fizer assim com a mão, normalmente dá para encontrar duas covinhas aqui. E são nessas covinhas. Tanto faz um lado como o outro. Sempre que for bilateral, você pode utilizar um lado como o outro, não faz diferença. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui. Sempre que for bilateral. Então vamos lá. Aí desse ponto aqui, essa ansiedade, nós pulamos para o ponto abaixo da axila, que são 4 dedos abaixo da axila, na região lateral. Essa ansiedade. Acima da orelha aqui, essa ansiedade. No topo da cabeça, essa ansiedade. Ou seja, nós fechamos um ciclo, uma rodada. Começou aqui, veio para cá, aqui, 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 aqui. Não tem importância se errar o ponto, pode voltar depois. Essa sequência é mais para a gente memorizar. E outra coisa importante é que devemos fazer no mínimo 2 rodadas. A rodada começa aqui, termina aqui novamente. Aqui, termina aqui novamente. No mínimo 2 rodadas e depois passar para a próxima etapa. Agora nós passamos para o 7º passo. Nós vamos estimular o PAN e fazer o convite emocional. O que é o PAN? O PAN são pontos na parte frontal da cabeça e pontos na parte occipital. Então, como nós vamos estimular esses pontos? Nós vamos tocar com a palma da mão no centro da testa e a palma da mão na parte de trás da cabeça. Vamos se dizer, não precisa apertar, mas também não ficar muito solto. Uma pressão leve. E se cansar os braços, pode trocar os braços. E lembrando que a palma da mão não é a ponta dos dedos. A palma da mão no centro da testa, na parte de trás, e não é na nuca. É um pouco mais acima, na mesma região da parte da frente. Vamos estimular aqui os pontos. Enquanto nós estivermos estimulando esses pontos, a gente vai dizer o convite emocional. Já fazer o convite emocional. Que é o seguinte, eu poderia aceitar o que eu sinto nesse momento. Eu poderia verificar se existe algum bloqueio, alguma resistência. Se existe algum bloqueio, alguma resistência, eu poderia soltar e deixar fluir. Quando? Eu poderia dar boas-vindas e aceitar o que eu sinto. Eu poderia soltar e deixar fluir. Quando? Eu poderia aceitar o que eu sinto nesse momento. Eu poderia soltar e deixar fluir. Quando? Pode soltar os braços, abrir os olhos. E agora a gente vai analisar novamente, observar aquela sensação, no caso do exemplo, a ansiedade. De 0 a 10, qual que é o grau dessa ansiedade agora? E observar a sensação, será que diminuiu? Será que mudou? Porque
Porque às vezes muda a sensação, ansiedade pode vir medo, pode vir insegurança, pode mudar a sensação, o sentimento, pode mudar a imagem, pode vir outra imagem diferente, um som diferente, um cheiro diferente, uma memória, uma lembrança diferente. Como por exemplo, no caso da minha esposa, ela ia fazer a prova para tirar a habilitação, a carta de habilitação. No dia que ela ia fazer essa prova, ela acordou muito nervosa, muito tensa para fazer a prova. Quando nós fomos trabalhar, começamos a trabalhar inicialmente o nervosismo para tirar a habilitação. E nisso, doeu a cabeça. Aí a gente, depois das rodadas, começamos a trabalhar a dor de cabeça. Apesar dessa dor de cabeça, me amo, me aceito do jeito que sou. Depois que passou a dor de cabeça, fez todo o processo, aí ativou uma dor de estômago. Apesar dessa dor de estômago, me amo, me aceito do jeito que sou, e fizemos todo o processo. E depois da dor de estômago, veio a lembrança. Uma situação que aconteceu na juventude dela, em que ela se sentiu desaprovada. Aí foi trabalhada aquela situação que aconteceu na juventude, em que ela se sentiu desaprovada. Ela se sentiu aliviada, os sentimentos, as sensações. Com isso, ela ficou calma, tranquila, foi lá e passou na prova de primeira. Então você vai analisar no final como você está se sentindo, que sensação, que sentimento se mudou. Se ainda continua o sentimento, vamos dizer, é ansiedade, mas diminuiu, está 4. Então você pode mudar a forma de expressar, de utilizar as frases, como por exemplo, o que resta dessa ansiedade? Apesar do que resta dessa ansiedade, me amo, me aceito do jeito que sou, aceito, respeito, sentimento. E vem aqui, o que resta dessa ansiedade? 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 Outra coisa importante também, que eu não lembrei de dizer, quando estávamos estimulando os pontos, é que aqui no final, nas 5 últimos pontos que a gente estiver fazendo a rodada, colocar as frases do Ho'oponopono, que se você quiser saber mais, tem ali naquela lista de técnicas que eu utilizo o SMC, no link que eu coloquei abaixo. Então o Ho'oponopono, que são aquelas frases de aceitação, de responsabilidade. Então a gente pode incluir ansiedade, sinto muito. Ansiedade, por favor, me perdoe. Ansiedade, eu te amo e te aceito do jeito que você é. Ansiedade, eu sou grato. Ho'oponopono. Aí desse ponto, a gente vai lá para o PAN, poderia aceitar o que estou sentindo, poderia verificar se existe algum bloqueio, poderia soltar e deixar fluir. Quando? Poderia aceitar o que estou sentindo, poderia soltar e deixar fluir. Quando? Pode ser que seja preciso fazer mais vezes do que 2 ou 3, pode fazer mais vezes. Aceitar, soltar e deixar fluir e perguntar quando. Por que usar pergunta? Porque as perguntas, elas acessam mais facilmente o inconsciente. E porque a linguagem do garçom, eu poderia, é uma forma educada, gentil de você falar com você mesmo, para poder acessar as suas memórias, acessar o inconsciente. Porque quando damos ordens, o sistema tende a bloquear e não aceitar o que estamos tentando transmitir. Então agora eu vou fazer uma condução e nós vamos utilizar na prática o processo. E quando eu disser a frase, apesar de, e começar a dizer a frase, você vai repetir depois. É lógico que eu vou dizer a frase e vou dar um espaço. Então você vai incluir o que você está sentindo. Você vai pegar um sentimento seu, uma sensação que você está sentindo agora, ou que deseja trabalhar. Então eu vou dizer, apesar de, vamos dizer que você está se sentindo culpado. Você vai repetir, apesar de me sentir culpado. Aí eu vou dizer outra parte, eu me amo e me aceito do jeito que sou. Aí você repete, eu me amo e me aceito do jeito que sou. Na outra parte eu vou dizer, eu digo a você,
e vou dar uma pausa. E você vai colocar nesse espaço que o sentimento, a emoção que você está trabalhando. Se é o sentimento de culpa, você vai dizer: eu digo a você, sentimento de culpa. E aí você continua dizendo a frase. Agora eu vou fazer a condução. Respire profunda e lentamente. Traga sua mente para o momento presente. Sente-se numa posição ereta, como se tivesse uma linha puxando no topo da sua cabeça. Mantenha a coluna ereta, mas sem forçar. Solte os ombros. Pode apoiar as mãos nas coxas, com as palmas voltadas para cima. Faça a respiração abdominal. Inspire, segure o ar por 2 ou 3 segundos e solte, fazendo um barulho de alívio. Inspire, segure o ar por 2 ou 3 segundos e solte o ar fazendo um barulho de alívio. Inspire, segure o ar por 2 ou 3 segundos e solte o ar fazendo um barulho de alívio. Agora faça a respiração abdominal normalmente, naturalmente, no seu tempo, inspirando e expirando pelo nariz. Voltando agora para o momento presente, concentre-se em você. Pergunte-se: o que está me incomodando nesse momento? O que eu desejo trabalhar? Quando eu penso nessa questão que desejo trabalhar, me surge algo, um sentimento, uma lembrança, uma sensação, uma voz, um cheiro. O que surge quando eu penso nisso? Inspire profundo e lentamente. Se tivesse um nome para esse sentimento ou sensação, que nome eu daria? Qual o grau do sentimento ou sensação que eu sinto? De 0 a 10, qual o grau desse sentimento ou sensação? Imagine-se agora olhando para esse sentimento ou sensação como se fosse um ser vivo. E vamos lá. Vamos começar através do ponto da mão, estimulando o ponto do karatê. Lembre que eu vou dizer a frase, você completa com o que você sente, com a sensação ou sentimento. Apesar de. Me amo e me aceito do jeito que sou. Aceito os meus sentimentos e minhas emoções. Eu digo a você: eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e te aceito do jeito que você é. Eu sou grato.
apesar de. Me amo e me aceito do jeito que sou. Aceito os meus sentimentos e minhas emoções. Eu digo a você: sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e aceito do jeito que você é. Eu sou grato. Apesar de. Me amo e me aceito do jeito que sou. Aceito os meus sentimentos e minhas emoções. Eu digo a você: sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu amo você do jeito que você é. Eu sou grato. Agora vamos estimular os 9 pontos de EFT. Eu vou dizer esse sentimento e você diz o que você sente. O primeiro ponto, no topo da cabeça. Esse sentimento. No começo da sobrancelha, esse sentimento. No canto do olho, esse sentimento. Abaixo do olho, esse sentimento. Entre o nariz e a boca, esse sentimento. Entre a boca e o queixo, esse sentimento. Abaixo do osso da clavícula, esse sentimento. Abaixo da axila, esse sentimento. Acima da orelha, esse sentimento. No topo da cabeça, esse sentimento. No começo da sobrancelha, esse sentimento. No canto do olho, esse sentimento. Abaixo do olho, esse sentimento. Entre o nariz e a boca, esse sentimento. Entre a boca e o queixo, sentimento. Sinto muito. Sentimento. Por favor, me perdoe. Abaixo da axila, sentimento. Eu te amo do jeito que você é. Acima da orelha, sentimento. Eu sou grato. No topo da cabeça, Ho'oponopono. Respire profundo e lentamente. Agora vamos estimular o PAN. Eu poderia dar boas-vindas e aceitar o que sinto? Eu poderia verificar se existe algum bloqueio?
Eu poderia verificar se existe alguma resistência. Eu poderia soltar e deixar fluir? Quando? Eu poderia dar boas-vindas e aceitar o que eu sinto? Eu poderia soltar e deixar fluir? Quando? Eu poderia dar boas-vindas e aceitar o que eu sinto? Eu poderia soltar e deixar fluir? Quando? Pode soltar os braços, respirar profundo e lentamente. Observe agora a sensação, o sentimento. De 0 a 10, qual é o grau dessa sensação ou sentimento? Continua o mesmo sentimento ou sensação? Mudou o sentimento? Mudou a imagem, áudio, alguma coisa? Veio alguma lembrança? Como você sente nesse momento? Olá, como você está? Diga nos comentários como você está se sentindo, como você estava antes, como você está se sentindo agora. É muito importante o seu feedback. Se por acaso não zerou o sentimento, a sensação, talvez precise seguir o que seu corpo liberou ou simplesmente repetir o processo com a mesma emoção, acrescentando o que resta nas frases. Espero ter contribuído com você e antes de finalizar, eu gostaria de fazer algumas considerações. Use esse vídeo para todo sentimento ou sensação que lhe incomodar. Em breve eu vou criar um vídeo com uma condução de relaxamento que nos coloca no momento presente. E que mais? Se tiver alguma dúvida, deixe também nos comentários que eu terei o prazer de responder. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal, clique no joinha, clique lá no sininho. Fazendo isso, você fortalece o meu canal e contribui para que eu possa produzir novos vídeos, novos materiais que possam ajudar você e a outras pessoas. Gratidão, até mais.